Vamos lá então para o nosso exemplo numérico sobre a aplicação do cálculo das áreas ou de uma área da superfície esférica. Vamos lá. Veja, isso está lá na página, nas páginas 477 e 478. Qual é a razão? Portanto, se é razão, é uma fração. Tá? Entre a área total de um cilindro, olha, vamos rever aqui cilindro, e ele é um cilindro equilátero, de raio 5 centímetros, muito bem, e uma esfera. Então, a área de uma esfera, a área de um cilindro e a área de uma esfera. Só que a esfera está inscrita. Inscrita quer dizer que está dentro, tá certo? Que ele reforçou, né? Inscrita em seu interior. Se está inscrita, tinha que ser dentro, tinha que ser na parte interior mesmo, né? Tudo bem? Vamos ver então isso. No livro de vocês, lá na página 477, isso aqui na página 477, o cilindro está um pouco diferente, tá? Eu fiz uma adaptada para melhorar o entendimento, eu penso. Então, olha só. Tem um cilindro azul e dentro do cilindro azul tem uma esfera. Pronto. Como ele diz que o cilindro é equilátero, significa dizer que o diâmetro da base do cilindro é do mesmo tamanho da altura dele. O diâmetro é igual à altura do cilindro. Ora, se ele está dizendo que o raio do cilindro é 5, então daqui para cá é 5. E como a esfera está dentro dele, o raio da esfera também é 5. Ok? É o que ele diz bem aqui, ó. Como a esfera está inscrita no cilindro, isso significa que o raio da esfera coincide, é igual ao raio do cilindro. Então, se daqui para cá é 5, daqui para cá também é 5, daqui para cá é 5, que é tudo raio da esfera. Daqui para cá, para frente, é 5. Veja que a esfera está encostando em todas as paredes do cilindro. É isso que significa estar inscrito. Tudo bem? A altura do cilindro é 2 R's. Por quê? Porque é igual ao diâmetro, né? Então, se o raio é R, o diâmetro é 2 R's. Então, a altura, porque isso só acontece se o cilindro for equilátero, que é o caso. Está aqui, ó. Por ser um cilindro equilátero, a altura dele é igual ao diâmetro de sua base. Tá certo? Então, eu preciso de duas áreas. A área total do cilindro, que ele chamou de A índice C. Deixa eu ver se você consegue ver isso aqui melhor. Só para te mostrar aqui, ó. A índice C, tá? Então, esse índicezinho aqui é uma letra C de cilindro. E a área da esfera, A índice E. Então, isso aqui é um Ezinho. Aqui, ó, A índice E. E de esfera. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Área do cilindro. Vamos lembrar, a área do cilindro é a área das bases. Eu tenho duas bases. Como áreas são bases circulares, é πr ao quadrado. Como são duas, 2πr ao quadrado. Prontinho. Mais a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro é a área do corpo do cilindro. A gente sabe que é 2πrh. Essas fórmulas a gente tem que saber de antemão, tá? 2πrh. Então, ó, 2πrh. Mas qual é o H? Qual é essa distância daqui para cá? É 2R. Então, é por isso que em vez de H ele colocou 2R. Tudo bem? Isso aqui vale H. Será que eu consigo escrever esse negócio? Será? Vamos tentar. Pela enésima vez. Esse aqui seria a altura. É
esse aqui seria a altura do cilindro, tá bom? 2R seria a altura do cilindro, H. Então vamos fazer essas contas, né? Vamos fazer primeiro, na realidade, as substituições. Então olhe lá, 2, 2. Π é 3,14. O raio é 5. Diz que o raio é 5. Então no lugar do R, 5. Ao quadrado, 25. Né? 5 vezes 5 já colocou o resultado aqui, 25. 2, π é 3,14, R é 5, 2 é 2 e R é 5. 2 vezes 3,14 vezes 25 dá 157. 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 2 vezes 5 dá 314. Esta soma dá 471. Então veja que a área do cilindro, a área total do cilindro, 471 centímetros quadrados. Ele já disse que todos os valores estarão em centímetros quadrados, por isso que ele não colocou aqui. Tudo bem? Ok, então essa é a área do cilindro. Veja que eu preciso da razão entre áreas. A do cilindro já foi calculada. Vamos para a área da esfera. Acabamos de ver no vídeo anterior. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Está aqui, 4πr ao quadrado. Substituindo os valores, 4, 4, π é 3,14. O raio, já vimos que o raio da esfera é exatamente o mesmo que o raio do cilindro. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Esse produto vai me dar 314 centímetros quadrados, é a área da esfera. Como ele quer a razão entre a área do cilindro e da esfera, a área do cilindro e da esfera. Então, razão é uma fração. Então, é só colocar 471 sobre 314. Foi o que ele fez aqui, ó. Área do cilindro sobre a área da esfera. 471 sobre 314. Esse 3 sobre 2 apareceu assim, ele simplificou o 471, dividiu por 157 em cima e dividiu por 157 embaixo. Ah, por que ele dividiu por 157? Porque ele quis, cara. Era um divisor comum, ele pegou o maior divisor comum de 471 e 314. Simples assim. Você poderia ir dividindo, por exemplo, por 3, 74, podia dividir 471 por 3, depois 314 por 3, e depois o resultado por 3 de novo, depois por 3 de novo. Você poderia ir dividindo assim. Ele dividiu logo por 157 e encontrou 3 sobre 2. Outra forma de você fazer poderia ser assim, ó. Quanto é que é o resultado de 471 dividido por 314? É direto 1,5, 1,5. Sem problema, poderia ser desse jeito. Tá certo? Que é a resposta. A razão entre a área do cilindro e a área da esfera é 1,5. Isso significa que a área do cilindro é 1 vezes e meia, 1,5 é 1,5. Então, esta área aqui é 1 vezes e meia esta área de baixo. A área de cima é 1 vezes e meia a área de baixo. Então, a área do cilindro é 1 vezes e meia a área da esfera. E aqui, de 1,5 para 150%, ele fez uma transformação, né? Transformou o número decimal para um número percentual. Lembra como é que faz? Se eu quero sair de um decimal para um percentual, eu multiplico por 100 e coloco o símbolo de porcentagem no final. Então, 1,5 vezes 100 dá 150. Como eu quero para a porcentagem, coloquei o símbolo de porcentagem no fim. Tá bem? Então, essa razão mostra que a área do cilindro é 1 vezes e meia a área da esfera, ou seja, a área do cilindro é 50% maior que a área da esfera. Sim. Deu 150%? Então, 150% é quanto a mais de 100%? Tem quantos porcentos a mais do que 100%, que é toda a área da esfera? 50%. Tá? 150 menos 100 vai dar os 50%. Então, está aqui a resposta, tanto em termos decimais quanto em termos percentuais. Certo? Essa é a razão. Mas, enfim, a resposta mesmo da questão bastava dizer que era 1,5 e estamos conversando. Ou 150%. Isso aqui é simplesmente a interpretação da questão. Ok? Muito bem. Com isso, encerramos o capítulo
3 deste módulo 11, tá bom? Que tratou dos sólidos geométricos, pelo menos a parte inicial deste assunto. Nós vamos iniciar no próximo vídeo o último capítulo referente a esse módulo 11, tá certo? E é o capítulo 4, se não me falha a memória, é o capítulo 4 do nosso livrinho aqui, tá certo? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais ver.